Se você acompanha grandes gestores, influencers de finanças e segue as dicas deles, eu tenho uma notícia para você. Você está fazendo isso errado. Meu nome é André Araújo e neste vídeo eu vou te contar o que ninguém te conta. Eu vou te contar porque você não deve seguir as dicas financeiras de influenciadores digitais e nem mesmo as minhas. A maioria dos conselhos com que nos deparamos nos meios de comunicação, inclusive aqui no YouTube, não devem ser levados a sério. Em geral, eles não têm nada ou quase nada a ver com a realidade da nossa vida. E como poderiam ter se a pessoa que dá o conselho nem mesmo nos conhece? E as previsões acompanhadas de conselhos sobre o que fazer agora, sejam elas explícitas ou não, são ainda piores. Outro dia eu li um artigo de uma pessoa bem vista no mercado financeiro que disse que os investidores individuais deveriam vender todos os ativos de risco e ficar apenas com títulos do governo e ativos de renda fixa, pois o mercado, segundo ele, se encontrava em uma bolha e que o preço iria despencar nos próximos anos. Mas eu te pergunto, o que devemos fazer com uma informação como essa? Devemos seguir o conselho de nos proteger, independentemente da nossa idade, dos nossos objetivos específicos e da situação da nossa família? Eu te respondo, nós deveríamos simplesmente ignorá-los. E os conselhos veiculados em livros, na televisão, no Instagram ou mesmo aqui no YouTube pelos gurus mais famosos de investimentos? Alguns deles têm ótimas ideias. Mas será que os conselhos genéricos deles se aplicam a você? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Acredite no que eu, também um desconhecido, lhe digo. É complicado seguir o conselho de gente desconhecida. Digamos que você esteja planejando uma viagem de férias e vê aqui um vídeo de uma pessoa que se divertiu à beça num hotel fazenda no interior de Minas Gerais. As fotos são fantásticas. Daí você vai pra lá e os pernilongos te enlouquecem, o calor é insuportável, a comida não lhe cai bem e os cavalos te irritam. Pode até ser que o autor do vídeo tenha se divertido, mas você não é ele. A mídia financeira, os blogueiros que falam de finança e os livros sobre o assunto são excelentes fontes de informação. Podem até ter boas ideias que sejam úteis para você. Porém, eles, e eu me incluo nessa lista, não podem dizer como essas informações e ideias se aplicam particularmente ao seu caso, simplesmente pois não conhecem você. Mais importante ainda, eles não são você. As finanças pessoais são primeiro pessoais e só depois finanças. Isso não poderia ser mais verdade. O planejamento do nosso futuro financeiro é algo pessoal. Um bom plano deve ser específico para a situação de cada um. E o que é bom para a sua situação pode ser um desastre para outra pessoa. Por isso, antes de tomar decisões importantes sobre o seu dinheiro, reflita sobre como aqueles conselhos se aplicam à sua situação específica. Com pouquíssimas exceções, as previsões sobre o mercado e a economia não passam de adivinhações, não passam de palpites. E alguns dos quais, inclusive, são completamente malucos. Porém, como continuamos diante de um futuro econômico incerto, temos mais do que nunca a tentação de tentar achar um guru. Queremos que alguém nos diga o que vai acontecer, para que possamos fazer nossos planos. Gostamos da ideia de que é possível conhecer o futuro e estarmos preparados para enfrentá-lo. Mas as coisas não são simples assim. Diante de uma previsão, lembre-se do seguinte: ninguém sabe o que o futuro nos reserva. A história, na verdade, só serve para uma coisa: para nos dizer que é difícil fazer previsões certeiras. E os caras que tendem a fazer previsões ousadas tendem a errar mais, porque correm mais riscos. E de vez em quando acertam uma e aí parecem gênios. Mas na maioria das vezes, porém, eles estão simplesmente errados. A maioria dos que acertam previsões tiveram sorte e nada mais. Os economistas, analistas e influenciadores são capazes de fornecer ideias úteis sobre o presente, mas não podem prever o futuro. Ninguém pode. E com frequência vemos grandes figuras do mercado dando opiniões completamente divergentes sobre o mesmo assunto. Todos eles figuras renomadas e com excelente prestígio. Sendo assim, o que o investidor deve pensar, o que deve fazer? E eu te digo que o melhor a fazer é também ignorá-las. Mas apesar de simples, ignorar não é fácil. Isso porque nos interessamos pelas previsões porque somos humanos. E vários fatores conspiram para nos tornarmos presas fáceis desses adivinhadores de mercado. Para começar, o nosso instinto de sobrevivência nos leva a tentar constantemente prever os perigos que estão à nossa espreita. E ainda, sendo animais sociais, adoramos saber aquilo que os outros não sabem. Todo mundo quer ser o primeiro a dar uma notícia no Facebook ou no Twitter. Enquanto isso, é assustador pensar que a maioria das coisas que acontecem são simplesmente aleatórias e que a mudança parece ser a única constante. Usamos previsões e cálculos para tomar quase todas as decisões da nossa vida. Sobre o clima, o tempo que levaremos até o trabalho e até a roupa que vamos usar. Nos sentimos ansiosos quando temos que admitir que a maioria das previsões, sejam elas alheias ou nossas, estão na melhor das hipóteses erradas. É por isso que nos sentimos gratos quando alguém, e principalmente aquelas pessoas famosas e respeitadas, se oferecem para dizer o que vai acontecer no futuro. Então eu entendo que é meio assustador desistir da ideia de acreditar em gente desconhecida para nos dizer o que fazer com o nosso dinheiro, ou o que vai acontecer em seguida no mercado financeiro. Mas a verdade é que abandonar essa noção é o primeiro passo rumo à sua liberdade. Nossa contínua disposição em ouvir conselhos e previsões, apesar de a nossa experiência e as pesquisas nos dizer que isso nada nos ajuda, é o exemplo do porquê temos tanta dificuldade para manter um comportamento adequado no que se refere aos investimentos.
Queremos que alguém nos diga o que fazer. No fim, porém, temos que reconhecer que o futuro é imprevisível. E os conselhos e previsões, na maioria das vezes, nos distraem da nossa verdadeira tarefa, que é conhecer a nós mesmos, os nossos objetivos, tomar decisões com base nesses objetivos e nos adaptarmos às surpresas que inevitavelmente surgirão. A verdade é que existem milhões de maneiras da qual você pode estruturar sua vida financeira. Por isso é gostoso dizer que alguém pode nos dizer o que fazer, ou então nos dar informações que simplifiquem tremendamente as nossas escolhas. Como dizer que as ações estão subindo e que você deveria comprar ações. E o que fazer então quando percebemos que os conselhos são genéricos e as previsões são duvidosas? Não seria um tremendo problema? Na verdade não, pois não temos que escolher o investimento perfeito e nem montar a carteira perfeita. Algumas pessoas me perguntam quais ativos eu tenho na minha carteira, enquanto algumas replicam a carteira de influenciadores ou de grandes gestores. Porém, quem faz isso está correndo um sério risco, pois a realidade deles provavelmente é muito diferente da sua. E, portanto, sua carteira não pode ser a mesma que o gestor ou que o youtuber. Querer que as mesmas estratégias que eles usam deem certo para você é como comprar roupa em uma loja para pessoas altas se você tem 1,60 m de altura. A roupa simplesmente não vai cair bem. Eu sei que você, provavelmente, já se sentiu tentado a seguir as estratégias de algum investidor bem-sucedido. Às vezes, esse investidor é algum amigo ou algum familiar, mas em geral são gestores famosos, autores de livros ou influenciadores de finanças. E a mesma lição se aplica a todos os casos. O tamanho da carteira deles é diferente, os objetivos deles são diferentes e a tolerância deles ao risco também é diferente. Pode até ser que todos eles tenham algo a ensinar e eu acredito de verdade que tenham, mas você precisa de uma estratégia feita especificamente para você. Alguns de nós sabemos que não devemos seguir os conselhos financeiros de familiares. Seguir a dica quente do cunhado é quase sempre uma péssima ideia. Mas que tal Warren Buffett, o oráculo de Omaha? Ou mais próximo da gente, o Thiago Nigro, o famoso primo rico? Todos concordam que são investidores brilhantes e que sua abordagem faz muito sentido. Porém, essas abordagens são adequadas para a personalidade de cada um deles e para os objetivos deles. Com certeza, podemos aprender alguns princípios com o Buffett ou com o Thiago, mas a maioria de nós, por mais que vejamos os vídeos e leiamos os livros, jamais conseguiremos investir como eles. Eu preciso lhe falar a verdade, por mais que doa. Você não é o Warren Buffett e nem sequer será o próximo primo rico. Porém, a boa notícia é que você não precisa ser. Você pode simplesmente ser você mesmo. E se precisar de ajuda para organizar sua vida financeira e seus investimentos, adequando-os aos seus objetivos individuais, talvez eu possa te ajudar com a minha mentoria financeira. E caso tenha interesse que eu pessoalmente te ajude nessa empreitada, é só me chamar aqui no Instagram, @eu.andrearaújo. Tenho certeza que juntos podemos garantir um futuro mais rico e mais feliz para você e sua família. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.